A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, e versículo de número 29 ao 34, que vai nos dizer assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, esta sabedoria que Salomão tinha, este grandíssimo entendimento e essa larga inteligência. Não era, irmãos, algo que provinha dele. Não era do próprio Salomão, mas foi Deus quem entregou para ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Quando Deus tem uma obra na sua vida, você não precisa se preocupar. Porque é Deus quem vai trazer para a sua vida o que você necessitar, o que você precisar. Foi Deus quem trouxe para Salomão uma larga sabedoria, uma grande inteligência, irmãos. Quando Deus quer, Ele nos dá inteligência. Ele mexe no nosso vocabulário, Ele mexe no nosso entendimento, no nosso intelecto. E Ele glorifica o nome dEle, mostrando que é Ele quem capacita quem Ele escolhe. Oh, glória! Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus, Ele vai trazer capacitação para a sua vida, para que você possa viver os projetos dEle nessa terra. Declare comigo: eu recebo de Deus capacitação. Eu recebo de Deus capacitação. O chamado de Deus para a sua vida vai acontecer, diz o Senhor. Porque Ele está te capacitando para isso, e você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar quando Deus, Ele começar a te usar de maneira extraordinária. Quando Deus começar a te fazer ter entendimento de coisas que você antes não tinha. Quando Deus começar a abrir sua mente, quando Deus começar a te dar inteligência. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: você faz parte de um propósito meu na terra, e eu estou te capacitando para vivenciar o que eu tenho contigo. Declare comigo: eu creio que Deus é o Deus que capacita quem Ele escolhe. Eu creio que Deus é o Deus que capacita quem Ele escolhe. Irmãos, aqui não era sobre Salomão em si, porque Salomão tinha, porque podia, porque ele era, não. Aqui é sobre o Deus que deu a Salomão. Aqui é sobre o Deus que resolveu fazer algo sem medidas na história de um homem comum. Porque Deus escolhe homens e mulheres comuns. Pessoas que, humanamente falando, são improváveis. Talvez você é um deles. Você é uma delas. Pessoas que Deus pega do monturo e assenta entre os príncipes. Pessoas que sabem que não tem, que não podem, que não fazem. Porque quando você vê alguém dizendo que pode, que é, que faz, que tem, essa pessoa não vai ser cheia do conhecimento e da sabedoria que Deus entrega, porque ela acha que já tem de si mesmo. Mas quando você vê alguém dizendo eu não posso, quando você vê alguém dizendo eu não tenho, quando você vê alguém dizendo assim eu não sou capaz, você pode ter certeza que essa pessoa aí, meu irmão e minha irmã, Deus vai usar como instrumento forte na terra. Salomão pediu a Deus sabedoria porque ele sabia, irmãos, que dele mesmo ele não conseguiria.
E nós precisamos ser realistas com Deus. E falarmos a verdade. Deus, o chamado é lindo. Deus, o propósito é extraordinário, mas eu não tenho sabedoria. Deus, a porta é linda, mas eu não tenho inteligência. Eu não consigo, humanamente falando, entrar por ela. Eu não consigo fazer, eu tenho limitações. Você tem limitações, eu tenho limitações. Nós temos limitações, mas servimos a um Deus que não tem limitações. Servimos a um Deus, irmãos, que quando resolve abençoar, Ele enlarguece o caminho para o seu povo passar. Ele abre porta onde não tem parede. Ele traz capacitação. Mesmo quando humanamente falando, a pessoa é a mais improvável. Se você é a pessoa mais improvável, eu tenho certeza que Deus vai lhe capacitar. Só tem humildade. Salomão teve humildade para dizer: Deus, eu não sei. Senhor, o Senhor me constitui o rei sobre um povo numeroso. E eu não sei como fazer. Ou seja, ele entendeu: de mim mesmo eu não tenho capacitação. De mim mesmo eu não consigo reinar com excelência. Aí você tem que dizer isso para Deus: Deus, de mim mesmo eu não consigo passar naquele concurso público. De mim mesmo eu não consigo pregar com excelência. De mim mesmo eu não consigo cantar para as nações como o Senhor disse que eu vou cantar. De mim mesma eu não consigo fazer aquilo que o Senhor designou para a minha história. Quando nós confessamos isso, irmãos, isso agrada aos céus, porque Deus, Ele se agrada daqueles que sabem que não é sobre si mesmo. Não, não é sobre você. Mas tudo o que acontece é para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos o Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Os egípcios, eles eram muito sábios, certo? Os egípcios eram extremamente inteligentes, irmãos. Mas Deus deu para Salomão, além da Ramanchucandaraia, da inteligência, além da sabedoria dos egípcios. Porque quando Deus quer, meu irmão e minha irmã, Ele dá inteligência que pessoas que nunca fez uma faculdade, pessoas que às vezes nem concluíram os estudos, falam de maneira tão convicta, tão certa, que a pessoa olha assim e diz: meu Deus, como é que essa sabedoria veio sobre essa pessoa? Eu conheço fulano, conheço ciclana que concluiu não sei quantas faculdades, que fez tanta coisa, mas não tem a metade da sabedoria que essa pessoa tem. Isso é Deus, irmãos. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Você pode até fazer faculdade, que é bom estudar. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Mas não esqueça, meu irmão e minha irmã, que a glória é de Deus. Não esqueça que o que você tem é porque foi dado para você dos céus, porque Deus quis fazer. Salomão, ele ficou famoso, irmãos. E a fama dele correu por todas as nações em redor. As pessoas ficavam tão impactadas com a sabedoria de Salomão que ele começou a ser mencionado em muitos lugares. E é assim que Deus vai fazer com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Ele vai fazer seu nome ser mencionado em lugar onde você nunca nem pisou. Mas não vai ser sobre você. Vai ser sobre o que habita em você. Vai ser sobre a sabedoria que o Deus dos céus resolveu lhe dar. Porque aqui, irmãos, nada era mérito de Salomão. Não era porque ele era o bonzão, não. Foi porque Deus o escolheu. Foi porque Deus deu para ele sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Deus quis fazer. E é claro, irmãos, que quando Deus ele entrega uma sabedoria, quando Deus faz algo na vida do ser humano, é para destacar mesmo. Porque Deus não faz nada escondido. Quando uma pessoa ela é escolhida por Deus para um propósito, quando Deus resolve destacar essa pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa não precisa nem se apresentar, Deus apresenta ela. Isso aconteceu aqui com Salomão. Todas as nações em redor, irmãos, ficaram sabendo sobre a sabedoria dele. Ele não precisou sair falando para todo mundo, não. Deus fez as pessoas ficarem sabendo, e assim que acontecerá na sua vida. As pessoas vão ficar sabendo que Deus lhe visitou com sabedoria. Vai ter gente que vai amar conversar com você.
Vai ter gente que vai lhe procurar para lhe pedir conselho e você vai olhar e vai dizer: meu Deus, outrora eu não tinha conselho nem para mim. E hoje as pessoas, elas estão vendo o Senhor na minha vida. Foi isso que aconteceu aqui na história de Salomão. Ele compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Um homem, irmão, sem a sabedoria de Deus não consegue discorrer tantos assuntos como Salomão discorreu. Porque a sabedoria de Deus na história dele era vasta. Era grande. Declare comigo: eu recebo de Deus uma vasta sabedoria. Eu recebo de Deus uma vasta sabedoria, irmãos. Eu estou conversando com homens e mulheres agora aqui que Deus vai lhe encher, menina. Que Deus vai lhe encher, menino, de uma forma que até você mesmo vai se assustar. E Deus está dizendo: cuidado para você não se ensoberbecer, certo? Lembre-se que quem te encheu foi Deus. E o que você vai carregar não é teu, mas é de Deus. A eloquência foi Ele quem te entregou. A porta foi Ele que abriu. A sabedoria, o conhecimento, a vasta inteligência. A mudança de vocabulário, de postura, enfim, a mudança vai ser grande. Quando Deus visitou Salomão, a mudança foi tão grande, mas tão grande, que começou a se espalhar, irmãos. As nações ali em redor, as pessoas ficaram sabendo. E assim vai ser na sua vida, a mudança vai ser grande. E quem estiver de longe vai ficar sabendo da mudança de Deus na sua história. Versículo 33, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. É como eu falei, Salomão, ele discorreu sobre vários assuntos. Assuntos muitas vezes complexos, mas ele tinha tanta sabedoria que para ele aquilo ali, irmãos, era algo normal. A sabedoria não era dele, mas era do Todo-Poderoso. O mesmo Deus que capacitou Salomão, irmãos, que deu esta vasta sabedoria e conhecimento, é o Deus que visita você. E diz para você: não se preocupe com o meu chamado na sua vida. Não se preocupe com a minha obra na sua história. Não se preocupe com aquilo que eu vou fazer na sua vida, porque sou eu que te capacito para viver o que eu tenho na tua história. Sou eu quem te capacito para viver cada sonho, cada projeto, cada desígnio meu na tua vida. A capacitação de Salomão, irmãos, não era dele, mas era do próprio Deus. E as pessoas, irmãos, ficavam perplexas diante do que estava acontecendo na história de Salomão, diante da mudança, diante da sabedoria, diante daquilo que Deus havia entregue para ele. E assim vai ser na sua vida. Alguém vai olhar para você e não vai nem reconhecer. E vai dizer assim: é fulana falando com tanta sabedoria? É ciclano falando com tanta eloquência? E Deus está dizendo: surpreenderei a muita gente com o que eu vou fazer na sua vida. Mas não esqueça que foi Deus. Declare comigo: eu não vou esquecer que foi Deus quem me entregou sabedoria e conhecimento. Eu não vou esquecer que foi Deus quem me entregou sabedoria e conhecimento. Versículo 34, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Lembra que eu falei que pessoas vão te ouvir? Pessoas vão querer os seus conselhos, pessoas vão querer ouvir suas palavras. Você vai ficar assim: meu Deus, só o Senhor para fazer isso? Pois é, as pessoas, irmãos, eles vinham de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, porque era muito extraordinária. Porque quando Deus faz algo na vida de alguém, assim, é extraordinário. Não espere nada pequeno de um Deus grande, não. Deus gosta de surpreender. E da mesma forma que Deus surpreendeu a muitos a respeito de Salomão, Deus vai surpreender muita gente ao seu respeito. Com o que Ele vai fazer na sua história, com o que Ele vai te entregar. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Vinham pessoas que eram enviadas de reis, reis poderosos, mandavam pessoas porque tinham ouvido falar da sabedoria de Salomão, para que essas pessoas fossem até Salomão. E é assim que Deus faz, irmãos, quando Ele quer, Ele te apresenta até gente grande na terra. Ele faz pessoas que, humanamente falando, irmãos, têm um poder aquisitivo alto, pararem para te ouvir.
pararem, te pedir um conselho, te pedir oração. É isso aqui que Deus faz, irmãos. Quem faz isso aqui é Deus. Não se assuste se seu chefe lhe pedir oração. Se ele desabafar algo contigo e você olhar e dizer assim, meu Deus, a empresa é tão grande, ele veio até mim e pediu para que eu desse um conselho. Não se assuste se pessoas com nível mais elevado te procurarem, dizendo, eu vi o Senhor na sua vida, eu vi Deus na sua história, ore por mim. Você vai lembrar dessa palavra. Da mesma forma que Deus esteve com Salomão e testificou isso. Deus está contigo e Ele vai testificar. E Ele vai mostrar. E Ele vai confirmar. Receba dos céus sabedoria. Receba dos céus conhecimento. Receba dos céus o que você precisa para viver os propósitos de Deus. Porque o mesmo Deus que visitou Salomão e fez ele discorrer sobre assuntos muito complexos e deu para ele uma sabedoria que, humanamente falando, era algo que deixavam todos ali perplexos, é o mesmo Deus que vai te entregar sabedoria, conhecimento e vai mudar a sua história completamente, como ele mudou a história de Salomão. Agora não esqueça que a glória é inteiramente de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor capacitou a Salomão para que ele pudesse viver os teus propósitos, para que ele pudesse viver os teus desígnios, assim o Senhor também fará na vida do teu filho, na vida da tua filha, Ramanturabacandaраia, de maneira especial. Tu és o Deus, meu Senhor, que faz o impossível acontecer, que pega do monturo necessitado e faz sentar entre os príncipes, que dá sabedoria, que dá conhecimento. Senhor, o Senhor traz a capacitação que os teus filhos precisam para que eles possam viver os teus propósitos. Salomão não tinha uma capacitação própria. Salomão tinha uma capacitação e uma sabedoria que era dos céus, e assim está acontecendo na história do teu filho e da tua filha, porque eles estão sendo visitados por esta palavra, recebendo a certeza e a convicção de que o Senhor vai os ramanchurai de candarasto candaraia capacitar para que eles possam viver os teus propósitos e para que o teu nome seja glorificado na história deles. Que eles não esqueçam, Pai, que tudo que eles vão ter na tua presença, toda sabedoria, inteligência, conhecimento, é o Senhor que está entregando. Eu creio que da mesma forma que o Senhor visitou a Salomão e fez na vida dele algo extraordinário, o Senhor também está visitando os teus filhos hoje e fazendo algo extraordinário acontecer para a honra e glória do teu nome. Aí eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guia na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, e o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele capacitou a Salomão
E deu para Salomão sem medidas uma sabedoria, algo extraordinário aconteceu na história dele, porque Deus o capacitou, porque Deus resolveu fazer na vida dele. Assim é na sua história. Deus resolveu te capacitar, Deus resolveu te dar inteligência, sabedoria. Ele resolveu mudar a sua história por completo. Não esqueça, Deus vai mudar a sua história por completo, e é o nome dele que tem que ser glorificado na sua vida. Salomão tinha uma sabedoria que não pertencia a ele, mas pertencia a Deus. Deus, ele apenas nos empresta a sabedoria e o conhecimento, mas nós não podemos esquecer que tudo pertence a ele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.